Olá, pessoal. Estamos aqui no canal Varejo Digital Fornecedores para mais um bate-papo sobre soluções interessantes para o segmento de varejo. Hoje trazendo para vocês Toran Rodrigues, que é fundador e CEO da Big Data Corp, empresa que vem trabalhando com Big Data desde 2013 e por isso é um dos pioneiros e hoje líder do mercado na América Latina, trabalhando nesse segmento. Toran, vou te fazer uma pergunta assim muito particular, né? Eu assim na minha bancada de trabalho, eu me atrapalho com meia dúzia de papéis, com uma agenda eletrônica, outra no papel, com um monte de coisinhas aqui e ali. Eu tenho dificuldade de me organizar com essas coisas. Como é que você consegue organizar tanta informação e como é que você teve essa visão de negócio de montar Big Data para trabalhar com essa quantidade, vamos dizer, absurda de dados? Beleza. Vou responder a segunda parte da tua pergunta primeiro e depois a gente chega na primeira, né? Eu acho que como toda boa história, no final a gente chegou no mercado que a gente está, a gente chegou na área de atuação que a gente está por acidente, né? Não foi aonde a gente mirou quando estava começando, não foi o que a gente imaginou fazer quando estava começando, mas foi o caminho que a gente encontrou, foi o resultado, foi o direcionamento que a gente encontrou para conseguir efetivamente vender um produto para o mercado, né? A gente começou num mercado um pouquinho diferente do que a gente atua hoje. Na verdade, a gente começou com um foco para o pessoal de varejo que conhece até mais, né? A gente queria montar alguma coisa muito parecida com o que a Nielsen faz para o varejo físico, a gente queria montar para o varejo digital. E no meio do caminho a gente acabou descobrindo que o pessoal de varejo digital não tinha maturidade, não tinha estrutura, não entendia muito essa coisa de consumir a informação num nível mais estratégico, né? E a gente acabou migrando para um mercado bastante diferente, que é o mercado de informação propriamente dita, né? De comercializar a informação que a gente estava capturando e não uma análise mais sofisticada em cima dela. O como tratar acaba sendo uma consequência desse processo, né? Quer dizer, a gente, diferente de outras empresas que estão até no mercado que a gente atua hoje, a gente sempre foi primeiro uma empresa de tecnologia. Eu tenho uma formação técnica, eu tenho um background técnico e, enfim, a maior parte das pessoas que estão na empresa, todo mundo que começou na empresa comigo e a maior parte das pessoas que estão na empresa até hoje são um corpo técnico. A gente trabalha muito com a questão da tecnologia e do que tem de mais novo dentro aí da tecnologia. Computação na nuvem, quando a gente começou, que era um negócio que pouca gente mexia, a gente, enfim, já nasceu nesse ambiente externo, né, de computação na nuvem, de nuvem pública, e inteligência artificial, enfim, toda essa sopa de letrinhas de tecnologia aí que a gente ouve falar hoje em dia são coisas que a gente usa para poder viabilizar o trabalho que a gente faz e poder entregar o serviço que a gente entrega no mercado. Maravilha. E falando em termos de segmento de varejo, né, que você mencionou e que é o nosso público-alvo enquanto canal e enquanto empresa, como é que o teu trabalho pode ajudar hoje as empresas de varejo? Na prospecção de clientes, na identificação, qualificação desses clientes, em termos de segurança? Como que você hoje pode contribuir com esse processo para os varejistas? Legal. Então, a melhor forma de pensar no trabalho que a gente faz, de pensar no benefício que a gente entrega, seja para o segmento de varejo ou para qualquer outro, é sempre na otimização do processo, né? Então, o que a gente procura trazer é sempre trazer informações, agregar informações para os processos de tomada de decisão, de análise, do que quer que seja, de forma a otimizar esses processos, né? E aí no varejo especificamente a gente tem atuado muito em três direções, né?
A primeira, uma muito de back-office mesmo, de apoio no trabalho interno das empresas, que é de toda a parte de automação e manutenção do cadastro de fornecedores dessas empresas, né? Um dos grandes desafios do varejo é que, diferente de outros tipos de empresas, varejistas tendem a ter um volume de fornecedores muito grande. E o nível de controle que eles precisam ter sobre esses fornecedores também é muito alto, né? Você precisa manter uma série de documentos e de informações sobre esses fornecedores atualizadas para garantir que você não vai ter problema na hora de faturar, enfim, que você não está correndo nenhum risco por estar pegando aquele produto, que o cara não tem, enfim, nenhum tipo de autuação, não tem nada desse tipo contra ele, né? Isso é documentação que você acaba... Num processo tradicional, né, ou você tem que solicitar para o teu fornecedor que ele te mande a documentação comprobatória toda, ou você tem que, de alguma forma, correr atrás dessa informação. O trabalho que a gente faz de capturar a informação viabiliza que a gente capture toda essa informação para as empresas e entregue ela de uma forma automatizada. Então, você consegue manter o teu RP, ou enfim, o sistema que você utilizar, atualizado de uma forma automática e sendo avisado de qualquer mudança com a informação na hora que ela acontece. Então, a gente consegue viabilizar muito esse trabalho, automatizar muitos desses processos de back-office relacionados com a gestão de fornecedores, o cadastro de fornecedor, tudo isso. Chega a eliminar uma operação de cadastramento, vamos dizer assim, individual? Assim, eu não gosto nunca de falar de eliminar, né? Porque eventualmente sempre vai ter um caso de uma empresa ou de outra que você tem alguma particularidade muito sua que a gente não vai ter como resolver. Mas, para a grande maioria dos casos, a gente consegue automatizar 100% do processo, né? E mesmo que a gente não consiga automatizar 100% do processo, a gente consegue reduzir esse tempo que você leva para trabalhar o cadastro do fornecedor para questão de minutos ou, em alguns casos, segundos, e não horas, dias, semanas, enfim, qualquer coisa do gênero. Às vezes a gente conversa com o pessoal de varejo, especialmente o pessoal maior, né, que tem milhares, centenas de milhares de fornecedores diferentes. Imagina a dor de cabeça de você manter um cadastro desse atualizado, né, de você cadastrar um novo fornecedor dentro do sistema. A fila de trabalho desse pessoal acaba sendo muito grande. Então, a gente consegue entregar essa informação muito rápido e a gente consegue automatizar e otimizar muito esse processo. Bacana. Uma outra direção que a gente atua, né? Eu falei de 3, então a primeira é essa de back-office, né? A outra direção que a gente atua foi exatamente a que você comentou, de apoiar o processo de conhecimento maior do cliente, né? De entendimento do cliente, de mapeamento do perfil do cliente. Então, a gente consegue, a partir de poucas informações, porque a grande barreira que o varejo enfrenta nesse processo de descobrir quem é o cliente dele é que geralmente você tem pouca informação sobre aquele cliente, né? Quando ele faz uma compra, muitas vezes você não tem nem o CPF da pessoa, você não tem nada. Talvez você tenha o nome da pessoa que estava lá no canhoto do cartão de crédito que ela passou com você ou qualquer coisa assim, né? Então, o volume de informação que você tem é muito pequeno. Mas todo mundo tem interesse em conhecer mais sobre esse cliente, entender mais sobre o perfil desse cliente, essa coisa toda. Então, a gente tem soluções que ajudam, a partir dessa pouca informação que o varejo tem, a você descobrir mais sobre o perfil daquele cliente, entender melhor quem ele é e poder trabalhar melhor, oferecer produtos mais segmentados ou poder fazer campanhas mais direcionadas em cima desse público que já visitou a sua loja e assim por diante, né? De novo, o mesmo conceito. A gente consegue trazer as informações sem que você tenha que pedir para o cliente preencher um cadastro de 200 páginas, né? Vou montar um programa de fidelidade. Aí você monta um cadastro que o cara tem que preencher 35 campos na loja e depois acessar no app e clicar mais e preencher mais, não sei o quê. Ninguém vai preencher, né? Você não vai conseguir tirar do papel 3, 4, 5, 6 pessoas, né? O percentual de clientes que efetivamente vai preencher é muito pequeno. Então, a gente consegue
fazer esse preenchimento automático, trazer outras informações de perfil de uma forma automática para poder melhorar a tua interação e o conhecimento do perfil do teu cliente. E a última área que a gente atua no escopo do varejo é a área de prevenção à fraude mesmo. A gente tem um processo de validação de identidade que funciona tanto para o universo digital quanto para o presencial e que é voltado para você poder confirmar a identidade de quem está fazendo uma compra, especialmente compras de valor maior, transações, enfim, dependendo do tipo do varejo, né, onde você tem uma necessidade de fazer um tipo de confirmação mais detalhada, a gente consegue fazer um processo de confirmação bastante detalhado e bastante robusto, sem incomodar o cliente, totalmente automático, super rápido, super simples, é um processo bem interessante e que efetivamente consegue reduzir bastante a incidência de fraude no processo de compra. Perfeito, perfeito. Pensando no aspecto de tratamento de informações, né? Então, só entendendo assim o que a Big Data Corp pode oferecer para o varejista. Ela fornece, vamos dizer, essas informações selecionadas e trabalhadas, e ela pode oferecer também programas específicos para trabalhar essas informações de acordo com a necessidade de cada cliente? Não, então, na verdade, a gente não vende nenhum tipo de ferramenta. O que a gente vende é efetivamente a informação. Porque, no final das contas, assim, todo mundo tem a sua própria ferramenta para trabalhar com a informação. Né? Todo mundo já tem, nem que seja o Excel no computador para poder trabalhar com a informação, já tem os seus próprios processos, tem os seus próprios sistemas, você já tem o seu sistema de CRM, você já tem o seu sistema de ERP, você já tem o seu sistema de emissão de nota, enfim, o que seja, né? Todos os lugares que a gente vai, o pessoal sempre já tem o sistema. E a gente viu muito rápido quando a gente estava conversando, não adianta você ser mais um sistema, porque se você é mais um sistema, você está gerando mais uma dor de cabeça, né? Mais um negócio para o cara contratar, é mais um negócio... Então, a gente preferiu partir para um caminho de dar flexibilidade, assim, olha, eu te entrego a informação com qualidade, eu te entrego a informação estruturada, eu te entrego uma informação que você vai ter toda a tranquilidade jurídica para poder usar ela, então não tem problema de privacidade, não tem nada disso, a gente consegue dar uma série de garantias sobre a informação que a gente entrega, e aí dentro de tudo isso, você pode usar a ferramenta que você achar melhor para trabalhar. Tem clientes que vão ter um volume, sei lá, vamos falar, né, varejo. Você tem pequeno varejo que o cara tem 1.000 clientes, 10.000 clientes, qualquer coisa assim, e ele consegue trabalhar a informação desses clientes em uma planilha de Excel sem nenhum problema. Tem varejo que tem milhões de clientes e aí esse cara precisa de uma ferramenta mais robusta para trabalhar a informação que a gente vai trazer. Mas cada um usa a sua e fica livre para usar a ferramenta com a qual se entende melhor. Entendeu? A gente não força ninguém a trabalhar com nada. Perfeito. E em termos de origem dessas informações, aonde você vai buscar essas informações, Toran? Se resume ao mercado nacional ou você está aberto ao mundo todo, você traz informações do mundo todo? Qual a origem dessas informações? Tá, então, todas as informações que a gente entrega, elas se originam no processo de captura, ou melhor, nos processos de captura de informação que a gente roda. A gente roda uma série de processos diferentes de captura de informação. O principal deles é um processo de visita de sites públicos na internet, então a gente visita mais de 1,5 bilhão de sites do mundo inteiro, e uma série de outras fontes que estão abertas e disponíveis hoje dentro da internet. Tá? Algumas das informações que a gente tem escopo mundial, então dependendo do tipo de informação, a informação que a gente, por conta dessa escala de captura que a gente tem, a informação tem um escopo mundial e eu consigo te falar aquela informação específica para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, ou para qualquer empresa de qualquer lugar do mundo. Outras informações são para países específicos, porque depende do tipo de informação que cada governo disponibiliza para os diferentes países. Né? Aquela coisa,
Eu quero ver a empresa que está na lista restritiva de ter sido acusada por operar com trabalho escravo. Ah, legal, tem alguns países no mundo que disponibilizam publicamente essa lista de empresas, tem outros que não disponibilizam. Então, alguns lugares a gente vai ter informação, outros a gente não vai ter, né? O que a gente vê na prática é que as necessidades, por mais que a gente fale de conjuntos de informação globais e de informação que tem uma escala global, as necessidades de informação tendem a ser muito regionais. Porque quando você fala de uma informação que tem um caráter mais regulatório ou está atrelada a alguma necessidade, seja de imposto, seja regulatória, qualquer coisa, isso necessariamente vai estar atrelado a um país específico, né? E a mesma coisa acaba valendo também para o consumidor. Até porque o tipo de informação que o varejo vai ter disponível para servir como entrada para o cruzamento de dados que a gente faz, ele tende a variar bastante de país para país. Então, a gente vai trabalhar de forma diferente em diferentes lugares, tá? Mas, de novo, algumas informações têm escopo mundial, outras vão ser bem regionais. Beleza. E falando assim do ponto de vista de estratégia de negócio, você consegue, por exemplo, levantar informações de mercado, de concorrência, para que as empresas consigam tomar decisões a partir do tratamento dessas informações? Uhum. Esse é uma outra vertente de aplicação das informações que a gente captura, né? Que aí já não é mais a otimização de processo. A gente gosta de falar muito da otimização de processo. A otimização de processo sempre acaba sendo o carro-chefe no uso dos serviços da gente, né? Até porque se traduz sempre diretamente numa redução de custo ou num ganho de competitividade, ou muitas vezes as duas coisas, né? Então, acaba sendo uma relação muito de benefício muito direto, né, da aplicação da informação que a gente entrega versus o benefício que a gente está trazendo. Mas, obviamente, existem uma série de outras aplicações para as informações que a gente traz, e uma delas é exatamente essa parte de estudo de mercado, né? De você entender como é que é o mercado, e aí ele pode ser olhado dos dois pontos de vista. Quer dizer, você pode olhar de um ponto de vista de mercado consumidor, do tipo, putz, eu vendo um produto, um tipo de produto específico, deixa eu entender qual é o tamanho do mercado consumidor desse tipo de produto que eu vendo nessa determinada região, ou dado uma determinada região, onde que de repente é o melhor lugar, dadas as características sociodemográficas da população ali, aonde que é o melhor lugar para eu abrir a minha loja, onde que é o pior lugar, ou enfim. Você olhar de um ponto de vista da informação agregada dos indivíduos e também você olhar do ponto de vista da informação das empresas. Então, ok, quem são os outros concorrentes, quem são as outras lojas que estão na região, quantas delas existem, há quanto tempo elas já estão lá, será que tem uma região que de repente está subatendida porque não tem um determinado tipo de loja, não tem um determinado tipo de varejo, e por aí vai, né? Então, tudo isso são coisas que você pode fazer. E a mesma coisa vale também para o online. Então, assim, eu vou abrir a minha loja online. Quem são os outros varejos que já estão também online? Quais são os canais que eles usam? Eles têm a loja, eles estão no marketplace, eles não estão? Onde eles estão? Essa coisa toda. Então, você consegue ter realmente uma visão 360 aí do negócio e do ambiente competitivo no qual você está inserido. Maravilha. Recursos humanos, acredito que seja outro cliente de alto potencial no recrutamento de candidatos, na análise de informações de candidatos, e ajuda bastante também o pessoal de RH? De novo, a gente entra, no caso do RH, né, acaba caindo muito naquele primeiro exemplo que eu estava dando, que é a automação do processo de back-office, né? Então, qualquer tipo de verificação de certidão, de documentação, etc., que você precise puxar relacionada com o funcionário, a gente consegue buscar essas informações de uma forma automática, né? Para você buscar o candidato especificamente, tem um monte de ferramentas que fazem isso até melhor do que a gente, porque, de novo, a gente está trabalhando com as informações que são públicas, né? Mas uma vez que você já fez o processo de seleção, para a gente, o que a gente consegue fazer é entrar e automatizar o final do processo de entrada do candidato, né? Onde você tem que, de repente, levantar
determinadas informações sobre ele, você tem que puxar determinadas números de identificação, certidões, por aí vai sobre ele. A gente consegue muitas vezes pegar essas informações todas de uma forma automática e simplificar o processo como um todo. Perfeito. E se a gente pensar assim, principalmente para o pequeno e médio varejista, deve passar assim uma questão, bom, Big Data, será que para eu ter acesso a isso eu vou ter um big orçamento também? Será que eu consigo ter acesso a essas informações de uma forma razoável, de um valor razoável, justo de mercado? Quanto custa essas informações? Pesa muito no bolso do varejista? Então, bom, eu posso falar sobre a gente, né? Sobre o tipo de negócio que a gente optou por montar. A gente, quando eu fundei a empresa, um dos objetivos que a gente tinha, que a gente continua tendo, é sempre o conceito de democratizar o uso da informação, né? A gente acredita que a informação e a informação de qualidade ela tem que ser utilizada pela maior quantidade possível de empresas e pessoas para tomar suas decisões, para fazer seus processos, essa coisa toda, né? O nosso objetivo é sempre de facilitar esse uso. E a gente montou uma estrutura de preço que é muito voltada exatamente para esse processo de democratização, né? Para poder viabilizar que todo mundo, não importa se a empresa é grande, se a empresa é pequena, se a empresa está numa vertical, se está em outra, se tem muito cliente, se tem pouco cliente, a gente montou uma estrutura de preço que é para poder deixar todo mundo usar a informação. Então, a gente, na verdade, o serviço da gente começa de graça. Então, quem está começando a usar, quem vai usar num volume pequeno, né, que não tem muita demanda por informação, a gente permite que você faça consultas nos nossos serviços, até 500 consultas por mês, você não paga nada. Então, você começa de graça. Se você tem uma lojinha pequena, né, o caso que você citou do RH, você está contratando menos do que 500 pessoas por mês, você vai usar a ferramenta no RH, legal, você não vai pagar nada. Se o teu cadastro de fornecedor são menos do que 500 fornecedores que você está cadastrando e atualizando lá por mês, você não vai pagar nada. Legal, para a gente está tudo bem, não tem absolutamente nenhum problema, não é uma pegadinha que daqui a um ano a gente vai cobrar, não, é realmente assim, 500 consultas por mês, todos os meses, de graça, e vamos embora, né? Quer dizer, tudo é big, né? Na Big Data Corp, tudo é big. Até a degustação grátis é big. São 500 consultas por mês. Exatamente. A gente fez para ser assim mesmo. Até porque a gente entende assim, olha, de novo, é o conceito de democratizar, né? Acho que é importante que todo mundo possa usar. E mais do que isso, a gente, depois dessas 500 consultas que são de graça, as empresas pagam exatamente pelo que elas estão usando. A gente não cobra mensalidade, a gente não cobra, não tem fidelidade, tipo assim, você tem que usar tanto por mês, ou você tem que pagar no mínimo X reais por mês. Não tem isso. Eu vou pegar uma informação e essa informação custa 2 centavos e você pegou, depois lá das 500 que são de graça, né? Você pegou só ela naquele mês, a gente vai mandar para você uma nota de 2 centavos e um boleto para você pagar de 2 centavos e tá tudo bem. Esse é o negócio que a gente montou. A ideia do negócio é essa, dar essa flexibilidade, porque a gente entende que essa flexibilidade é super importante, né? Eu comecei a empresa em 2013. Eu estava lá no começo. Eu reconheço muito a importância dessa flexibilidade quando a gente está começando, quando a gente é pequeno, né? Para a gente poder crescer. E conforme a gente vai crescendo, se o serviço faz sentido, a gente vai usando mais e vai pagando. E de repente pode chegar num ponto também que não faça mais sentido e aí você não quer mais e você desliga e também está tudo bem. A gente não tem problema com isso. Muito bom, muito interessante. Do ponto de vista, para clientes, por exemplo, que começam a ter necessidade de trabalhar um grande número de informações e começam a acessar um grande número de informações, vocês oferecem algum upgrade em termos, ou algum apoio no sentido de
treinar esse pessoal no desenvolvimento desse trabalho, na captura das informações? Vocês conseguem dar esse suporte para o pessoal, para os clientes? Tá, então, a gente não tem nenhum programa formal de treinamento, de nada disso, né? Na verdade, a grande maioria dos nossos, do uso das nossas informações, ele é muito objetivo, né? Ele resolve um problema muito específico. Então, não tem muito a necessidade de treinamento. É basicamente assim, hoje você vai na mão pegar, sei lá, pegar um exemplo aqui que é até relativamente comum nesse universo do varejo. Você vai na mão para pegar informação para ver se a empresa tem alguma atuação do IBAMA em cima dela por questões de crimes ambientais, né? Hoje você vai na mão e emite essa certidão. Você pede para o teu fornecedor mandar para você essa certidão. Isso gera uma burocracia e gera trabalho, né? Você leva 2 minutos, 3 minutos que seja. A gente consegue entregar para você essa informação automaticamente em uma questão de segundos, ou menos de um segundo, né? Então, o uso é muito direto, não precisa muito treinamento para explicar isso, né? Acho que assim, é muito objetivo do tipo assim, olha, hoje eu tenho um processo manual que eu estou substituindo por um processo automático, e esse processo automático vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia na mão. Eu vou passar a fazer isso automaticamente e recuperar essas informações automaticamente, né? Quando o cliente começa a evoluir para aplicações mais sofisticadas, a gente primeiro tem uma equipe de apoio ao cliente que pode ajudar no trabalho com as informações, explicar quais são as informações, quais informações são mais úteis para determinadas situações, ou funcionalidades são mais úteis para determinadas situações. E a gente tem uma série de parceiros que, não, eu preciso desenvolver um projeto aqui específico e eu não tenho a equipe, eu não tenho a capacidade interna de desenvolver esse projeto. Legal, a gente tem parceiros que podem te ajudar a desenvolver esse tipo de projeto, e a gente geralmente consegue indicar alguém que vá ou fazer o desenvolvimento do projeto completo, ou fazer a capacitação da equipe interna, aí depende muito da necessidade específica do cliente. Perfeito. Uma última dúvida que pode pairar aí sobre a cabeça aí de varejistas que estão se interessando pelos seus serviços, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que está muito em pauta hoje em dia. Como é que esse pessoal pode se sentir seguro de que, acessando todas essas informações, ele não vai estar ferindo alguma regulamentação dessa nova lei geral? Legal, vamos lá. Então, primeiro ponto, né, que é super importante da gente colocar, assim, tudo que a gente faz está em acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a forma mais fácil de entender isso é exatamente o que eu estava explicando. Não tem nada que a gente faça que você eventualmente não consiga fazer por conta própria manualmente, né? As informações que a gente pega e que a gente estrutura, se você, no limite, se você tivesse tempo infinito, você poderia correr atrás de todas as informações que a gente entrega, sem encontrar todas elas em algum lugar da internet. Você, dado um trabalho, um certo conhecimento técnico, você ia conseguir juntar elas de volta e marcar e entender que é aquela pessoa e trazer tudo isso, né? Então, o que a gente está falando é de uma automação de processo. Eu não estou pegando nenhuma informação que seja secreta sobre a pessoa, nenhuma informação que seja privada, invadindo alguma conta dela sem ela saber, pegando alguma informação que... Todas as informações que a gente trabalha são informações públicas, e são informações comprovadamente públicas que a própria pessoa disponibilizou no ambiente público da internet. Então, a pessoa criou um site e colocou lá o e-mail dela de contato no site que ela criou. Esse é o e-mail que a gente está pegando e associando com ela, né? Ou é uma informação que alguma entidade autorizada, o governo, a polícia, quem quer que seja, disponibilizou sobre aquela pessoa. Então, a gente não está falando de informações que são privadas, a gente não está falando de informações que foram passadas com a gente com a expectativa de privacidade do cliente, tá? E a gente dá todas as garantias dentro do nosso contrato, a gente dá todas as garantias de segurança e de adequação com a legislação que os clientes da gente precisam para poder trabalhar com tranquilidade em cima das informações que a gente entrega. Maravilha. Pessoal, informação acho que é tudo no mundo de hoje.
Sem informação você não consegue desenvolver nada em relação ao trabalho. E fica aí a dica, Big Data Corp, um excelente canal de fornecimento de informações. E, Toran, muito obrigado aí por esse papo, acho que foi bastante esclarecedor, te agradeço muito a presença. E claro, quero deixar as portas abertas, tá? Sempre que você quiser divulgar alguma novidade aí, estamos aí à sua disposição para trazer essas novidades. Combinado, foi um prazer, espero que o pessoal tenha aproveitado. Como você comentou, quem quiser saber mais, entre em contato com a gente. Obrigado aí e com certeza vamos nos falando. Perfeito, perfeito. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, deixem um like e se vocês também quiserem direcionar algum comentário, alguma pergunta ao Toran, por favor, fiquem à vontade e a gente redireciona o comentário e a questão para eles. Muito obrigado, um abraço. Falou.